Ignorar você significa que ela se importa mais do que você pensa em introdução. O poder silencioso do desapego e a psicologia da atração. Você já se deparou com a situação em que tenta demonstrar seu valor para uma mulher? Investe seu tempo e esforço, mas parece que ela se afasta cada vez mais? A resposta para isso pode ser mais simples do que você imagina e ao mesmo tempo profundamente complexa. O silêncio e a rejeição não são sinais de desinteresse. Eles são muitas vezes um reflexo de uma dinâmica emocional muito mais profunda do que você pensa. Quando uma mulher ignora você, mas ainda age de maneira contraditória, mostrando um interesse superficial, você está diante de um desafio psicológico e não de uma rejeição simples. Por mais que a nossa sociedade nos ensine que a atração é um jogo de aproximação e sedução, as dinâmicas emocionais reais são muito mais profundas. O que acontece quando uma mulher ignora você ou envia sinais mistos de interesse? Pode parecer um jogo emocional, mas a verdade é que isso reflete muito mais sobre você e suas inseguranças do que sobre a mulher em si. Este vídeo vai te ensinar a entender os mecanismos psicológicos e emocionais por trás da rejeição e como usar isso a seu favor para transformar a dinâmica de atração entre você e a mulher de seus interesses. A ambiguidade psicológica. O efeito do silêncio e da rejeição. Quando uma mulher te ignora, mas ainda te envia sinais contraditórios de interesse, isso não é apenas uma estratégia emocional dela para criar confusão. É um reflexo de um conflito emocional interno dela. A psicologia humana é complexa, e muitas vezes as pessoas agem de maneira contraditória porque não sabem exatamente o que querem. Esse comportamento ambiguamente afetuoso não deve ser encarado como um simples jogo de manipulação, mas como um reflexo de inseguranças e indecisões internas. Por que a ambiguidade cria tensão emocional? O ser humano é naturalmente programado para buscar resolução e clareza. Quando uma mulher envia sinais contraditórios ou te ignora, ela cria um vazio emocional. Esse vazio gera dissonância cognitiva, um conflito psicológico que deixa a mente dela em um estado de incerteza, onde ela começa a se perguntar: o que ele pensa de mim? Será que ele ainda está interessado? Agora, imagine a dinâmica de um homem que está constantemente tentando decifrar sinais e buscar respostas para esses comportamentos contraditórios. Ele se vê em um ciclo de autoanálise e dúvida emocional. A questão é, por que ele está tão focado em entender a outra pessoa? A resposta para isso está em um processo psicológico mais profundo: a falta de confiança emocional e a busca por validação. O efeito da incerteza no homem, como isso reflete sua insegurança. A partir do momento que um homem se vê em uma situação de ambiguidade emocional, ele começa a se perguntar se está fazendo algo errado ou se não está sendo bom o suficiente. Isso é perfeito terreno para a insegurança se alimentar. E é exatamente por isso que a mulher pode sentir que ele está perdendo o controle da situação. Ele começa a reagir, a correr atrás, a implorar por respostas, o que por sua vez o coloca em uma posição de desespero emocional. Esse comportamento acaba sendo autodestrutivo, porque ao agir dessa forma, o homem está perdendo sua autonomia emocional. Quanto mais ele reage às ações dela, mais ele entra no ciclo de perda de controle emocional e desespero por validação. Isso cria uma dinâmica de dependência emocional em que ele começa a depender dela para se sentir valioso e digno de atenção. O silêncio como ferramenta de poder, como romper a dinâmica da perseguição. Quando o homem decide não responder a uma mulher que está ignorando ou enviando sinais mistos, ele não está sendo indiferente. Ele está, na verdade, exercendo um controle emocional que é profundamente poderoso. Ao se afastar, ele não só rompe a dinâmica de perseguição, mas também assume o controle de sua própria narrativa emocional. O silêncio, neste contexto, não é apenas uma ausência de palavras. É uma declaração de força e autossuficiência emocional. O medo da perda, como isso impacta a atração. A principal razão pela qual muitos homens não conseguem se afastar em situações de rejeição ou ambiguidade emocional é o medo da perda. Eles temem que, se afastarem, perderão a chance de conquistar a mulher. O que eles não percebem é que o medo de perder é, na verdade, o que os coloca em uma posição de fraqueza. Quando um homem age a partir do medo de perder, ele perde sua autonomia emocional. A verdadeira força emocional não vem de tentar controlar o que a outra pessoa sente, mas de controlar suas próprias emoções e não depender emocionalmente de ninguém. Isso é o que as mulheres realmente acham atraente. Elas não querem um homem que está correndo atrás delas,
para ser validado. Elas querem um homem que sabe quem ele é e não precisa da validação delas para se sentir completo. Porque a autossuficiência emocional atrai mulheres. Mulheres se atraem por homens que não precisam delas para se sentirem bem consigo mesmos. Quando um homem é autossuficiente emocionalmente, ele irradia uma confiança que é incontestável. Ele tem um propósito, sabe o que quer e, mais importante, não fica preso na incerteza emocional que a mulher possa criar. Quando ele se afasta do ciclo da insegurança, ela começa a perceber que ele é diferente dos outros. Como romper o ciclo da rejeição? A chave para superar a insegurança e atrair uma mulher. Você pode estar se perguntando, o que eu faço agora? Quando você se encontra em uma situação em que uma mulher te ignora ou envia sinais de desinteresse, a chave é não reagir a ela, mas sim agir com base no seu próprio valor emocional. Isso não significa ignorá-la para criar um jogo de manipulação. Em vez disso, trata-se de não se submeter a uma dinâmica emocional que te enfraquece. Construindo sua identidade emocional, o poder do autorrespeito, homens que têm uma identidade emocional sólida são atraentes porque não se deixam abalar por rejeição. Eles se conhecem e sabem o que merecem em um relacionamento. Se uma mulher não vê isso, não vale a pena correr atrás dela. Ela vai perceber que você tem autossuficiência emocional e que não precisa da aprovação dela para se sentir bem consigo mesmo. Quando você começa a parar de reagir aos sinais contraditórios e se afasta de maneira firme, você começa a reafirmar seu próprio valor. A mulher não vai mais te ver como alguém à disposição, mas sim como alguém que exige respeito. E é esse respeito que cria a atração verdadeira, onde você não está mais à mercê de suas incertezas. A transformação pessoal e como se tornar um homem imparável. No final das contas, o segredo para atrair uma mulher não está em forçar sua presença ou buscar incessantemente a aprovação dela. O segredo está em ser um homem que sabe seu valor e não depende emocionalmente de ninguém para se sentir completo. A autossuficiência emocional é a chave para criar a atração genuína, porque mulheres se atraem por homens que sabem o que querem e não têm medo de perder o que não é bom para elas. Transforme sua vida emocional agora. Agora que você entende o poder do silêncio e da autossuficiência emocional, é hora de aplicar esses princípios à sua vida. Inscreva-se no nosso canal para continuar aprendendo sobre como se tornar emocionalmente imbatível, como criar relações verdadeiras e respeitosas e como atrair mulheres sem perder a sua essência. Clique no botão de inscrição agora e inicie sua jornada para se tornar o homem que você sempre quis ser, um homem de valor, autossuficiente e irresistível.